Bom, vamos lá então para mais relatos. Depois a gente vem dar mais beijinhos. O espírito assediador. Acho que também foi pedido. Tô lendo alguns aqui que foram pedidos, tá? Boa noite, Ana. Me chamo Fulana e tenho muitos relatos para te contar. Já enviei 3 e todos foram lidos. Esse que eu vou contar agora é bem interessante. Bom, tudo se passou em um sonho, entre aspas. Eu deitei como de costume. Não lembro se fiz orações, porque nem sempre eu faço. Eu sei, isso não é legal. Enfim, eu não costumo sonhar com absolutamente nada. Do jeito que eu deito, eu me levanto e vou embora. Mas nessa noite eu tive um pesadelo. Coloquei pesadelo entre aspas, tá? Porque eu não sei se foi um pesadelo ou uma paralisia do sono. Bom, outro relato também. Bom, eu tinha me deitado para dormir e no meio da madrugada eu senti o meu corpo todo formigando. E de repente um homem muito alto, todo preto, sem feições, né? Sem feição alguma, apareceu e começou a abusar de mim. Começou a passar a mão em tudo quanto é lugar, né? Ficou querendo me beijar e eu fiquei muito brava com isso. Fiquei pé da vida mesmo. Depois que eu comecei a conhecer o mundo espiritual, eu fui deixando um pouco de lado o medo dos espíritos. Começou a ficar brava mesmo. Então, eu levantei em sonho e me impus. Eu gritei com ele. Eu falei bem alto e em bom tom: sai daqui, você não é bem-vindo. Sai daqui, sai! E fiquei repetindo isso até ele ir embora. Logo em seguida eu acordei. Sentei na cama e fiquei encarando a porta com a cara de brava. Tipo, experimenta entrar de novo. Você vai ver só. Depois fiz uma oração e voltei a dormir. Bom, esse foi o meu relato. Espero que gostem. Sim, pelo que a gente vê aqui nos relatos, quando você se impõe, né, dependendo da... Não precisa desrespeitar, não precisa ficar xingando, vamos dizer, aquilo que tá lá. O seu não sei o que, seu não sei o que lá, sabe? Mas saia daqui, aqui não é o seu lugar, eu não permito que você entre aqui. E falar com a autoridade mesmo, levantar mesmo, falar que nem peitar, falar assim, ó, seguinte, aqui não, migão, aqui não. Dá certo. Eles mesmo que dão uma murchada e vai embora. Geralmente dá certo, sabe? Então é interessante isso. Pode falar firme, sem desrespeitar. Mas não pode desrespeitar nem os espiritão. Os espiritão meio ruim. Mas fala assim, o que, né? Bora saindo daqui. Pega a linha, pega teu rumo. Tá, tem mais um relato aqui. Alguém sentou na beira da cama. O que é isso aqui? Não sei. Mas alguém sentou na beira da cama é o relato de agora. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Os nomes que contei no relato estão trocados. Eu tenho 34 anos, moro no Pará e caí de paraquedas no seu canal. Desde então assisto a todos os relatos. Bom, o relato que irei contar aconteceu comigo há mais ou menos 4 anos atrás. Todos os anos eu passo férias em São Luís, no Maranhão, na casa da minha tia Maria, pois eu gosto de ir para lá. E minha tia sempre me pergunta se eu vou para lá quando entrar de férias, e no mínimo passo os 30 dias das minhas férias lá com ela. Mas vamos ao relato. No ano em que isso aconteceu comigo, tinha chegado de viagem depois de um dia inteiro viajando de trem até chegar na estação. Minha tia já estava me esperando na estação e logo fomos para casa dela e fiz sempre como de costume. Acomodei minhas coisas no quarto vago que tem lá na casa dela, tomei um banho, jantei e minha tia me perguntou se eu queria dormir com ela em seu quarto ou se eu queria dormir no quarto onde a minha mala estava. E eu disse a ela que eu iria dormir no quarto vago. Sendo assim, ela concordou e fomos todos dormir.
Eu, como estava muito cansada da viagem, fechei a porta do quarto, onde não tinha chave, e sim uma fechadura simples de plástico, que era o que trancava a porta. Ah, acho que tipo aquelas tramelinhas assim de plástico, sabe? Que você fecha assim. Pois bem, agora que vem o sobrenatural. Fechei a porta, apaguei a luz e deitei na cama virada para a parede. E quando estava quase dormindo, e juro, Ana, eu senti alguém sentando no colchão. Sabe quando alguém senta e o colchão afunda no lugar onde a pessoa sentou? Pois bem, foi isso que eu senti. E é claro que eu não consegui abrir os meus olhos, muito menos me virar para olhar quem estava ali, pois logo lembrei que, como não tenho sono pesado e tinha passado o ferrolho na porta, me perguntei como alguém teria entrado no quarto, pois se alguém tivesse entrado, eu teria visto, pois teria visto a claridade da luz do banheiro entrar e tal, escutado, né, abrindo a fechadurinha que ela fechou. E logo veio uma pessoa que vou chamar aqui de tio Luiz, que para mim foi assim um segundo pai para mim, que já tinha falecido de acidente de carro. Ele já tinha falecido de acidente de carro, e quando soube de seu falecimento, na época, eu fiquei muito triste, pois eu gostava dele como se fosse realmente o meu segundo pai. Me arrependo muito de não ter me virado para olhar. Mas como assim? Como você sabe que era ele? No outro dia... Foi um sonho? No outro dia contei o sonho para minha tia. E só agora contei para minha mãe, e ela disse que quando acontece algo do que aconteceu comigo, é sempre a primeira pessoa em que pensamos. Ah, então peraí. Ela sentiu alguém sentando na cama. Ponto. Na mente dela veio que era esse tio Luiz, mas ela não se virou para ver se era ou se não era. E ela até se arrepende, porque ela gostava muito dele. E aí, quando ela contou isso para a mãe dela, a mãe disse que geralmente quando isso acontece, quem tá ali realmente é a primeira pessoa que vem na nossa cabeça. No caso, ela pensou assim que era o tio dela. Pois meu pensamento foi no meu tio Luiz, olha lá. E foi somente essa vez que aconteceu algo comigo, pois depois desse dia não dormi mais naquele quarto. E até ela manda aqui o modelo do trinco da porta, mas acho que não consegui abrir aqui. Mas eu sei, acho que do qual que você tá falando. Vou matar outra coisa que não é pernilongo. Entendi. Então, será que ele foi fazer uma visita, foi lá ver, né? Alguém já sentiu alguém sentando na cama junto? Meu irmão já sentiu, ele já falou que sentiu alguém sentando na cama. Tá, deixa eu ver este daqui. Mais beijinhos aqui no pessoal. Para o último relato, que é a amarração que quase levou à morte. Mais uma merda acontecendo com a amarração, né? É uma moça que nos conta. Olá, eu sou fulaninha, gostaria de contar um acontecido com o meu tio. Ele é uma pessoa que eu tenho muito próximo de mim, muito próximo a mim, pois eu convivi anos com ele, com a minha mãe e com os meus avós. Ele era fisiculturista e professor de academia. Era uma pessoa superativa, com um coração muito bondoso. Por isso eu tenho certeza que foi feita uma amarração amorosa para o meu tio. E por conta disso, ele sofre até os dias de hoje. Ele já foi uma pessoa assim de bem com a vida, professor de academia, fisiculturista, hoje ele tá acabado, digamos, acho que é algo assim que ela quer dizer. Desde já mando um grande abraço, eu também queria ajudar com isso, eu também queria ajuda com isso, se alguém souber como desfazer. Sou uma pessoa sensitiva desde criança, então já estava notando os sinais. Mas vamos à história.
Ó, eu já soube alguém, não lembro quem, mas já ouvi gente dizendo que uma das coisas mais fáceis que tem de desfazer é a amarração. Mas vamos lá. Quando eu era adolescente, o meu tio era uma pessoa que amava muito a família. Era uma pessoa com uma dieta super saudável e sempre treinava e estudava bastante. Percebi que ele começou a passar muito tempo fora de casa e mudar o humor dele, sempre seco ou sem paciência. Até que um certo dia, enquanto meu tio trabalhava, eu estava na sala assistindo o desenho. A sala dava de frente ao quarto do meu tio. Já era de noite, porém não muito tarde da noite, por volta de umas 7:30 da noite. A porta do quarto dele estava levemente aberta, a porta dele estava levemente aberta e com o canto do olho eu vi algo que era alto, tinha pele escura. Eu não conseguia enxergar os olhos, ou se tinha olhos. Tinha dedos longos e unhas afiadas. Estava do lado de dentro do quarto, abrindo lentamente a porta. Eu fiquei imóvel, sem reação. Acabei conseguindo levantar do sofá e aquilo rapidamente entrou de volta no quarto. Com nem um pouco de coragem, mas tentando mostrar que eu não tinha medo, eu fui em direção à porta do quarto. Abri com tudo e acendi a luz com o brioco na mão. Dei uma rápida olhada e não tinha mais nada lá. Meu tio chegou do trabalho e perguntou o que eu estava fazendo dentro do quarto dele. Eu, até um pouco trêmula, contei o que tinha visto. Ele, com ar de risada, disse que eu estava vendo coisas que não existem. Observação aqui: ele era ateu. Eu insisti que tinha certeza do que tinha visto. Me interrompendo, ele disse para eu ir dormir, que devia ser sono. Então eu fui. No outro dia, na parte da manhã, ele estava no quintal jogando fora um espelho que estava rachando. E eu lhe perguntei o porquê dele estar jogando aquele espelho. Então ele me disse com um olhar de espanto que algo tinha puxado ele com tudo na cama enquanto ele dormia e que espelhos quebrados atraem coisas ruins. Ué, não era teu? Então eu o corrigi, dizendo que espelhos quebrados são como portais abertos para espíritos que vêm do outro lado. Ele me ignorou e continuou o que estava fazendo. Em um outro dia, ele apresentou a sua nova namorada, a tal Maledite. A partir do momento em que eu a vi, eu tive uma sensação ruim, mas achei que estava com ciúmes do meu tio. Ela era uma pessoa que não tinha nada a ver com meu tio ou com o tipo dele. Ela era feia, nunca se arrumava, não se cuidava. Ficava pensando que pelo menos Aí eu ficava pensando que pelo menos ela tinha caráter, né? Isso eu achava antes de conhecer quem ela realmente era. Ela era uma pessoa possessiva, controladora, muito ciumenta, agressiva. Ela tinha ciúmes até da minha mãe falar com ele. Com o tempo, ele descobriu por mensagens do celular dela que ele estava sendo traído. Mesmo sabendo disso, ele continuou com ela. Por algum motivo, ele não conseguia se separar. Ele ia dormir na casa dela e dizia que amava a família dela e tinha a mãe dela como uma segunda mãe, mesmo eles nunca oferecendo nem comida para ele quando eles iam almoçar ou jantar. Passava o dia inteiro sem comer, enquanto elas aproveitavam. Olha, me dói o coração relembrar isso, pois ele estava cego por ela. Com o tempo, o relacionamento deles ia se afundando. Ele ia abrir um lugar para trabalhar. Ele estava comprando os materiais para esse lugar com a ajuda da minha mãe e do meu falecido avô. Ele estava indo muito bem, mas o relacionamento deles afetava muito suas emoções. Ela já quis brigar com a minha mãe por ela dizer que era contra os dois estarem juntos. Ela vivia brigando e gritando com ele sem motivo. Ele tentava terminar, mas ela sempre voltava dizendo que ia mudar. Em um determinado dia, ele sofreu um acidente voltando do trabalho e foi internado. Nesse mesmo dia, ela foi para uma festa e traiu ele. Ele, sabendo disso por amigos, a perdoou. Foi ao fundo do poço.
foi o fundo do poço para mim e para minha mãe. Eu comecei a ficar perturbada, pois eu ouvia vozes, eu sentia um cansaço muito forte e sempre estava sem apetite. Ele, com o tempo, se recuperou e voltou para casa. Ela quase não vinha vê-lo ou saber como ele estava. O tempo passou e eles estavam quase se separando por persistência minha e da minha mãe, e com o tempo ele acabou passando por um momento de depressão e quase tentou tirar a própria vida. Com isso, teve uma recaída e eles voltaram novamente. Ela o levou até uma mãe de santo, entre aspas. Ele insistiu para eu e minha mãe irmos também, pois ele tinha se sentido muito melhor e ajudou em seu relacionamento. Acabou que fomos para conhecer. Ao chegar no determinado lugar, eu comecei a sentir uns calafrios e uma vontade de vomitar. A casa dela era imunda, tudo jogado e um forte cheiro de sangue seco. Só eu sentia aquele cheiro por algum motivo. Eu olhei para minha mãe e já sabíamos que ali não tinha coisa boa, não. Olha, gente, eu já fui em centro e sempre me senti super leve, confortável nos lugares, ao contrário daquele determinado lugar. Chamou cada um para ela fazer uma oração. Antes de entrar, eu já fechei o meu corpo e limpei a minha mente. Os pensamentos fortes podem ser ouvidos por espíritos malignos. E ela simplesmente não soube o que falar. E então me perguntou o que eu tinha. Disse que estava tudo bem. Aí eu disse que estava tudo bem. Então ela me pediu para sair. Já com a minha avó, ela disse muitas coisas sobre o que ela queria saber. Então já soube que não era coisa boa. Mãe de santo ou pai de santo, eles são sensitivos e ajudam a abrir caminhos. Ela tinha um altar, mas era muito diferente dos que eu já vi. Tive uma sensação desconfortável ali. A Maledite engravidou e usava isso contra ele. Toda vez ela dizia que abortaria se ele fizesse algo que ela discordasse. Em questão de semanas, o meu tio teve uma complicação médica. Ficou entre a vida e a morte. Eu tinha certeza que era obra daquela namorada dele. Eu entrei em uma forte oração e num jejum severo. E com a graça de Deus, ele teve a bênção da vida. Mas isso custou quase tudo. Ele, no começo, ficou acamado por uso de sonda e fralda. Eu e minha mãe cuidamos dele e ela só veio ver algumas vezes. Ele estava quase se recuperando e ela aproveitou o momento para entrar na casa, revirar os pertences do meu tio, pegou roupas de marca dele, perfumes caros e o celular que tinha todas as provas da traição dela, eu acho. Era um celular super caro que ele tinha. Por um milagre divino, ela não pegou os boletos pagos dos materiais que ele comprou. E ela se apossou disso. Guardou tudo na casa dela. Um tempo depois, ela e a família vieram arrumar confusão em casa por meu tio não estar pagando pensão, sendo que ele ainda nem estava recebendo pelo SUS por estar sem condições de trabalhar. Ele não conseguia nem falar, nem andar. Ele ficava na cama e na cadeira de rodas. Elas brigaram com a minha mãe e com a minha avó. E nisso uma delas avançou para cima da minha avó. Eu já fui com a intenção de bater mesmo, pois ela era uma mulher de 27 anos, minha avó com 80 anos, e ela avançando para cima da minha avó. Minha mãe entrou no meio pedindo para que elas fossem embora daquele lugar. Minha mãe também acusou elas por mentirem, fazerem uma vaquinha com os colegas do meu tio para custos medicamentosos e nunca ajudaram a comprar nada. Foi tudo por nossa luta. Bom, entramos na justiça pelas coisas que pertenciam ao meu tio e por algum motivo os advogados nunca levavam isso até o juiz. Ela entrou na justiça dizendo que ele era dependente e veio um agente federal da lei em nossa casa avaliar. O homem chorou no momento que viu meu tio em suas condições físicas, para você ter uma ideia, dizendo que era desumano o que ela estava fazendo.
e nos orientou a procurarmos os direitos dele. Mesmo fazendo isso, as coisas nunca iam adiante. Foi um trabalho muito forte que ela fez conosco para ter tudo que era dele. Amigos que ele tinha como família se afastaram com a desculpa que preferem guardar os bons momentos em que ele estava em boas condições físicas. Isso me parte o coração. Eu escrevo esse relato com lágrimas nos olhos. Como as pessoas são decepcionantes. No momento em que mais precisávamos, todos se afastaram. Ele tinha tantos amigos, tantos companheiros. Ninguém veio visitar, ninguém pergunta dele. Nos dias atuais, ainda estamos esperando pela justiça do meu tio e a guarda do filho dele em que ela não nos deixa ver. Quem puder entrar em oração pelo meu tio e pela justiça divina, eu agradeço de coração aberto. Eu não quero usar os mesmos meios que ela usou para tudo que ela fez de mal voltar para ela, pois sei que vai afetar o filho do meu tio e eu só quero vê-lo bem, mesmo que não seja em nossos braços. Mas uma coisa eu tenho certeza: quem faz amarração para ter alguém que deseja, sempre será acompanhado por obsessores que irão afetar a pessoa e quem for próximo a ela. Ok, bom, terminou aqui. Pois é, maledites sendo maledites e ferrando com a vida dos outros. Olha só, como pode, né, gente? Não consigo conceber. Não consigo. Né? Na frieza, assim mesmo, tal. Bom, vamos lá. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Brincadeira do compasso na aula de matemática. O moço que nos conta esse relato é professor e trabalha há 8 anos no estado. Um dia, na aula de geometria, para o pessoal do 7º ano do ensino fundamental, a aula era sobre ângulos, portanto, iriam usar o compasso para calcular a área da circunferência. Então, o moço que nos conta esse relato passou o conteúdo, em sala de aula, passou os cálculos e ensinou a galerinha a manusear o compasso. E ele diz como era uma dobradinha, eram 2 aulas seguidas dele mesmo ali de geometria. Quando faltavam uns 20 minutos para terminar a aula dele, ele deu esse tempinho para a molecada descansar um pouco, para conversarem um pouquinho enquanto ele corrigia as provas que ele tinha aplicado naquele mesmo dia para uma outra sala. Passados uns 5 ou 10 minutos disso, um grupo de alunas foi até a mesa dele e uma delas não parava de chorar. Mas ele conta que não era um choro manhoso, como eles estão acostumados a ver, no dia a dia da escola. Era um choro de desespero, sendo que a aluna tinha por volta de 13 anos de idade e ela chorava para valer, de soluçar. Ele mesmo ficou super assustado e preocupado. Ele achou que alguma coisa muito séria tivesse acontecido a ela nesse período que ele estava ali abaixado corrigindo as provas. E ele perguntou para as alunas o que tinha acontecido com aquela menina. E as meninas responderam que elas estavam fazendo a famosa brincadeira do compasso. E relataram que fizeram os números de 0 a 9, o abecedário, como se fosse uma tábua Ouija, só que fizeram numa folha de papel. Fizeram uma pergunta lá para um espírito que elas mesmas evocaram e parece que a resposta foi que alguém da família ou uma delas ia morrer. Bom, ele conta que ouviu o que elas disseram, ouviu o que elas tinham para dizer e depois disso deu uma baita bronca nelas, dizendo para que nunca mais mexessem com essas coisas. E ele termina dizendo aqui que talvez não tenha nada assim de muito sobrenatural no que ele descreveu, mas o fato daquele grupo de meninas virem até ele e aquela menina chorando daquele jeito, em desespero, aquilo chamou a atenção dele. Será que realmente houve alguma morte na família daquelas meninas depois? Piado do Saci. Piado mesmo? Piado do Saci.
Olá, assombrados! Esse relato que vou contar aconteceu comigo, de verdade. É uma moça que nos conta, tá? Até hoje, quando eu penso sobre isso, eu me arrepio toda. Eu moro em São Mateus, uma cidade do interior do Espírito Santo. Porém, moro na zona rural da cidade, no caso, na roça. Era verão de 2019. Eu, minha mãe, uma tia e suas 2 filhas resolvemos ir à praia. Mas para isso precisamos pegar emprestado o carro do meu tio. Ele mora a cerca de uns 5 quilômetros da minha casa. A estrada é de chão, de terra batida. E passa por plantações de café, de pimenta e até uma pequena mata. O dia foi maravilhoso, nos divertimos muito, tudo ia muito bem, até eu ir devolver o carro do meu tio. Atenção aos detalhes. O carro era um Fiat Strada, e a estrada de terra geralmente tem muitos buracos, consequentemente temos que passar devagar. Apesar do carro ser muito bom para esse tipo de obstáculos, digamos assim, estávamos somente eu e minha prima, os vidros fechados e o ar-condicionado ligado. Já era de tardezinha, quase anoitecendo. Quando estava quase chegando no início da mata, de repente escutamos um assobio muito alto. Era muito forte e agudo. Parecia estar no pé do ouvido de tão alto que era. Não foi só eu que escutei, não, ela também ouviu. Olhamos uma para a cara da outra, nos perguntando o que tinha sido aquilo. Sério, não tinha nenhum barulho estranho vindo do carro. Nenhuma corrente de ar, nada, nada, nada. Tínhamos a certeza absoluta que vinha do lado de fora, mas parecia estar do nosso lado. Ficamos com muito medo e logo lembrei de uma conversa que eu tive com essa prima mesmo, com essa mesma prima e com algumas amigas também, falando sobre casos que os nossos avós contavam de saci e essas coisas. Comentei que eu gostaria de saber como era o assobio de um saci, porque o meu avô falava muito do piado que ele fazia. Aí eu fiquei curiosa, mas lembro muito bem que não tinha interesse nenhum em ver ou escutar diretamente dele, mas sim escutar alguém imitando como era o assobio do saci, até porque eu morro de medo dessas coisas. O pior de ter passado por ali e escutado foi ter que voltar pelo mesmo caminho, só que agora de moto e sozinha. Lembro que eu invoquei todos os santos, eu implorei a Deus e a Virgem Maria para me proteger. Pois bem, quando passei lá, já estava escuro e eu não escutei nada, graças a Deus. Observação: não era possível para um ser humano, ou algum pássaro, ou animal que seja, fazer aquele piado ou aquele assobio. Era surreal. Aliás, ali estava deserto. Se tivesse algum bicho ou alguém, a gente teria visto. Moral da história: nunca duvide dessas coisas. Mas eu acredito que eu tive que passar por isso para largar de ser boba e brincar e querer escutar as coisas que não se devem. Tem muitas histórias que os meus avós contavam, um dia eu mando para vocês. Obrigada por compartilhar a minha história e que ela sirva de lição para outras pessoas. Beijos! Um beijo para você, muito obrigada. Mas será que isso aconteceu porque você tinha esse desejo de saber do assobio do saci? Porque eu conheço histórias do sítio aí que minha mãe, minha avó também contavam, de pessoas que escutaram esse assovio aí, ou esse assobio, acompanhando o carro, acompanhando o cavalo também andando, um assobio muito forte. Também... Agora eu não lembro também se minha mãe falava de um assobio de cantarolar, que cantarolava. Cadê? Não sei se a mãe tá aqui. Tipo, sabe quando você canta uma musiquinha com o assobio? Então, não sei, mas já ouvi muito falando desse assobio alto aí do saci. É famoso o assobio do saci. Vamos ao relato de hoje.
que é este daqui. Jesus Cristo me salvou? Vamos ver? É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem? Tudo jóia? Vou começar por me apresentar. Já sei que me vais chamar por fulana. Tenho 52 anos, eu não sei falar porque ela é portuguesa. Nasci em Lisboa e, claro, sou portuguesa. Sou escritora e vou enviar para ti e para os assombrados uma história verídica sobre a minha vida. Se houver nomes, já vão estar devidamente trocados. Posso te dizer que já sou tua fã há vários anos e hoje parei um pouco para te enviar este relato. Na minha vida já me aconteceu dezenas de situações as quais não sei explicar e por isso decidi te enviar um dos meus relatos. Também para que possa me ajudar, me auxiliar a dar uma luz sobre o que me aconteceu. Então vamos lá, ao sobrenatural. E escutar essa história que tanto me deu o que pensar. Tudo se passou há uns anos atrás, quando eu tinha 29 anos. Era uma tarde de verão, estava eu perto de uma das minhas casas de campo que eu não visito muito, mas nessa tarde, e como eu tinha dormido muito pouco, eu estava cansada e com muito sono. E como o calor estava insuportável, resolvi ir até essa casa e descansar um pouco. E depois, quando acordasse, voltaria para minha outra casa, que é onde eu vivo hoje, onde vivo até hoje. A casa onde parei para descansar é uma casa de campo. Os vizinhos que por lá moravam eram pessoas já de uma certa idade. E com o calor que se fazia sentir perto ali das 4 horas da tarde, não havia ninguém na rua. Eles não se encontrava ninguém na rua. Eu cheguei, abri a porta, fui até o quarto, liguei a TV, abaixei o volume e me deitei ali para ver se dormia um pouco. Passado pouco tempo de estar deitada, ouço baterem a porta. Confesso que eu não me apetecia ir abrir a porta. Eu não estava com um pingo de vontade de levantar e abrir a porta, né? Mas pensei que fosse a minha irmã com os meus sobrinhos, que naquela época eram pequenos. E pensei que talvez ela tivesse me visto chegar e que fosse com ele, tivesse ido com eles lá para tomarmos um café, algo assim, ou para irmos ao café, visto que a minha irmã morava do outro lado da rua. Assim eu fiz então, né? Levantei-me, abri a porta, mas não havia uma viva alma na rua. Tá, voltei para o quarto, voltei a deitar-me e assim que deitei, não passou nenhum minuto, bateram novamente na porta. Eu já estava ficando irritada, pois eu só queria dormir um pouco. E lá fui eu novamente abrir a porta. E novamente não havia ninguém na rua. Tá, voltei para o quarto, me deitei de novo e de novo ouço alguém bater na porta. Aí eu já estava super irritada. Fui abrir a porta e, é claro, não havia ninguém na rua, gente. Aí sabe o que eu fiz? Resolvi dar uma volta na casa, pois pensei que eram os meus sobrinhos que estavam brincando comigo. Batiam na porta e depois fugiam. Mas, Aninha, não havia ninguém na rua, nem os meus sobrinhos, nem a minha irmã, nem os vizinhos, não tinha ninguém. Ninguém se encontrava na rua. Quando cheguei ao... Então ela deu essa volta aí ao redor da casa dela, deu uma volta na rua para ver se tinha alguém tocando a campainha ou batendo na porta, né, e se escondendo, mas não tinha ninguém. Quando retornei à minha casa e entrei no quarto, o teto tinha caído inteiro sobre a minha cama. O teto que eu tinha ali naquela casa era um teto falso, digamos assim,
mas por cima dele, desse teto falso, era tudo de pedra, o que fez grandes estragos ali. A cama ficou toda partida, a TV e mais alguns objetos que se encontravam no quarto também ficaram tudo quebrado, acabou ali com tudo. Resumindo, se eu não tivesse ido dar aquela volta ao redor da casa, na rua, eu tinha morrido debaixo daquelas pedras gigantes que caíram sobre a cama que eu estava tentando dormir deitada. E agora é que fica a pergunta: quem é que me bateu a porta? Eu penso que foi o meu anjo da guarda, ou Jesus Cristo. Depois de eu ter me recuperado do choque, eu fui até a casa da minha irmã. Perguntei se ela tinha saído da casa dela e ela respondeu que não, que estava descansando ali também junto com os 2 filhos dela. Quando eu contei a ela o ocorrido, ela pegou os filhos e nós fomos até a casa, e foi onde ela se deparou com aquela situação e onde ela ficou também abismada com o que havia acontecido ali. Devo dizer, Aninha, que a casa, naquela época, tinha uns 50 anos já, mas ela estava bem conservada, muito habitável. Era uma casa só com 3 quartos e era muito fresquinha no verão. Foi isso que me fez ir até ela para descansar um pouco naquele calor. Aninha, eu sei que alguém insistiu ali para que eu fosse abrir aquela porta para eu não morrer. E jamais me esquecerei dessa tarde quente e linda de verão, que podia muito bem ser o último dia da minha vida. Fico feliz se ler o meu relato. Muito sucesso para ti e para a tua família linda. Beijinhos, fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, gente, essas coisas são incríveis. Eu acho muito interessante, né, esse lance. Então, bateram 3 vezes na porta, ela foi atender, não tinha ninguém. Era como se alguma coisa estivesse falando mesmo: sai dessa cama, sai daí. E ela foi dar a volta na rua, quando voltou o teto tinha caído sobre a cama. Pelo que ela fala, pedras grandes que quebraram a cama. Imagina se uma pedra dessa cai na cabeça dela, né? Já era. Caiu o teto todo do quarto, né? Gente, eu já contei isso aqui, mas aproveitando o ensejo, aproveitando o tema a história aqui do relato, eu vou contar de novo, caso alguém não tenha escutado. Isso aconteceu com a minha cunhada. Ela estava morando em São Paulo, num apartamento, e estava calor também, era uma noite de calor. Ligou, ela não tinha ar-condicionado, era o ventilador de teto, e ela estava dormindo naquele dia. Estava dormindo e acordou com muito calor no meio da madrugada. Mesmo com o ventilador ali ligado, ela com calor, até que ela falou: quer saber? Eu vou tomar um banho, porque eu não tô aguentando de calor. Levantou, era, sei lá, 2:30 da manhã. Foi tomar um banho. Quando ela escutou um barulhão, porque ela saiu do banho, o ventilador de teto caiu em cima da cama dela, onde ela estava dormindo. E aí fica aquela: se ela não tivesse sentido calor, não tivesse saído para tomar o banho, o ventilador tinha caído em cima dela. Vai saber que estrago que ia fazer ali também, não é? E aí você pensa em livramento também, né? Já aconteceu algo assim com vocês? De alguma coisa minha mãe também uma vez estava fazendo sopa numa panela de pressão. Não faz muito tempo isso. E caiu, no que ela estava fazendo a sopa, caiu um pedacinho de cenoura entre o fogão e a pia. E o cachorro lá dela queria aquele pedacinho de cenoura. E ele insistia que ele estava doido atrás daquele pedacinho de cenoura. Minha mãe falava: calma, né? Tá lá. E ela falou: quer saber? Eu vou pegar um cabo, uma vassoura, e eu puxo aquele pedacinho de cenoura ali para ele comer. No que ela saiu para pegar a vassoura, a panela de pressão, o pino, fez assim, que virou um chafariz de sopa fervendo
ali na cozinha. Se minha mãe tava ali em frente à panela, sabe quando você tá só esperando um pouquinho para terminar ou desligar, ou ela tava fazendo mais alguma comida, ela tava em cima da panela. E a insistência do cachorro fez com que ela saísse pegar uma vassoura, e no que ela saiu, a panela explodiu. Aí você fala, gente do céu, olha só. E aí o que eu tava falando, se aconteceu algo assim já com vocês, manda um relato pra gente, deixa aqui nos comentários. Então, vamos lá. Meus filhos e minha avó me salvaram. Olá, Ana. Depois de muito tempo pensando se compartilhava os meus relatos ou não, decidi mandar o primeiro. Afinal de contas, são vários, viu? E os nomes já estão todos trocados. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Fulana. Cresci em uma família cristã e sempre tive facilidade em conviver com o lado espiritual. Sempre vi, ouvi e senti o mundo espiritual. Completados os meus esperados 15 anos, ano que descobri também que era estéril, recebi a proposta de minha irmã para ir morar com ela na Europa. E sim, eu aceitei na mesma hora. Logo ao chegar, comecei meus estudos e comecei a trabalhar. Eu trabalhava em um hospital e lá tive muitas experiências espirituais. Mas lá também conheci o homem, o qual me arrependeria, Juan. E logo quando veio me pedir uma informação, percebi que nunca tinha visto olhos tão brilhantes como aqueles. Mas não era um brilho comum. Era como se fossem reluzentes de felicidade, sabe? E isso me fez me apaixonar. Grande erro meu. Bom, começamos a namorar. A princípio, ele era um príncipe. Minha família e amigos não aprovavam o relacionamento, pois ele era um cigano. Mesmo assim, continuamos juntos. Ele passou a dizer que eu era inferior a ele, pois eu não era nascida na Europa. Às vezes dizia que eu havia engordado e assim ia, sabe? Até que nós terminamos pela primeira vez. Nós brigamos e terminamos. Mas um dia depois do término, eu estava no meu quarto em um dia de verão, um dia claro, janelas abertas. Comecei a escutar como se tivesse alguém respirando de forma ofegante e com muita dificuldade. Quando de repente tudo ficou escuro. Eu em pé, ao lado da janela aberta, e estava uma escuridão total, eu não enxergava nada. E aquela respiração chegava cada vez mais perto de mim, até que eu comecei a sentir como se alguém estivesse me enforcando, e aquela coisa dizendo as seguintes palavras: vocês vão morrer. Naquele momento, já quase sem fôlego, eu só conseguia pensar em Deus. Comecei a pedir ajuda a ele em pensamento e então ouvi um estalo e a TV ligou. E na frente dela eu vi duas crianças. No momento em que eu vi a TV, aquela coisa me largou. Quando procurei as crianças, não as vi mais. Elas sumiram num piscar de olhos. Uma semana depois estava eu de volta com o Juan. Alguns dias se passaram e estávamos bem, mas não durou muito. Essa paz não durou muito. Com exatamente um mês da nossa volta, ele começou uma nova discussão, dizendo que eu havia traído ele, pois cheguei em casa chupando uma bala. Acredita, gente? Porque eu cheguei chupando uma bala e ele achou que eu traí ele. Começamos a discutir e quando peguei minhas coisas para ir embora, ele me agrediu e me derrubou. E lá mesmo, enquanto eu estava no chão, ele continuava me agredindo e dizendo: eu disse que eu ia matar vocês. Mais uma vez eu pedi a Deus ajuda, quando de repente dois policiais invadiram a casa. É isso? Ela estava na casa? Nesse momento ele já estava me afogando na banheira e eles me salvaram.
E os policiais me salvaram. Logo em seguida, a vizinha veio ver se eu estava bem. E ela veio me dizendo que 2 meninos e uma senhora bateram na porta dela, dizendo que eu precisava de ajuda. Bom, a única certeza que eu tinha é que aquela ajuda havia vindo do céu. Uma semana depois, eu descobri que eu estava grávida. Eu não sei como, pois o meu braço foi quebrado, eu fiquei cheia de hematomas e mesmo com vários chutes na barriga, eu não tive nenhuma complicação durante a gestação. Hoje os meus filhos estão com 5 anos e alguns dias atrás um deles me soltou a seguinte pergunta. Um deles soltou a seguinte pergunta ao outro. Você se lembra daquele dia que passeamos com a vovó Beth e vimos a mamãe e o papai? Naquele momento eu tive certeza de que a minha avó e os meus filhos salvaram a minha vida aquele dia. Pois a vovó Beth, que eles diziam, era minha avó, que faleceu quando eu tinha 10 anos apenas. Era impossível eles se conhecerem, se não fosse por essa intervenção divina. Bom, e seu pai, eles nunca o viram, ou nunca o virão, nunca vão vê-lo, não sei, ou nunca viram ele. Um tempo depois eu descobri que o Juan era praticamente da magia negra. E o que me ocorrera foi tudo que me ocorreu foi por feitiçarias mandadas por ele. Durante a prisão dele, também tive a notícia de que ele estava envolvido com coisas mais pesadas. E, bom, hoje eu só agradeço a Deus por minha família e por todas as bênçãos e livramentos que Deus me deu. Ana, perdão pelos erros de português, já havia bastante tempo que eu não me comunicava em português. Desde já, obrigada por ter contado o meu relato. Beijo para você e para sua família e todos os assombrados. Então esse daqui é um maledito, né? Na verdade, ela não citou aqui que era maledito, alguma coisa assim. Mas um beijo para você, muito obrigada. Gente, que perigo. Que perigo se envolver, né, com alguém que a gente não conhece direito. Você pode estar entrando numa fria bem grande. Ainda bem, ela foi salva pelo divino mesmo, né? Ela viu as 2 filhos que ela não poderia ter, né? A avó e tudo mais que foram avisar a vizinha, ele estava fazendo magia. Então aquela sombra, aquilo que veio no quarto, que começou a sufocar, sei lá. Era ele. Isso me lembrou aquele outro relato lá também de Maledito, não é? Que o cara foi lá encomendar uma magia que queria pegar a esposa do irmão, não é? E ele ia lá em viagem astral, em espírito, não é? Alguma coisa assim? Ai, gente, credo. Mas ele falava vocês. Será que ele estava encasquetado que ela estava traindo ele? E aí ele falava vocês, por dizer ela e o amante dela? E não existia nada disso? Poxa, mas se ele fazia as magias para aparecer lá, por que eu não conseguia ver um negócio para saber que não tá acontecendo nada? Ou não, né? Só para instigar a briga, sei lá, outras coisas. Põe fogo no parquinho, né? Vai saber. Bom, pessoal, deixa eu dar os últimos beijinhos aqui. Deixa eu passar para esse daqui. Vamos aqui para o relato. Para o relato Carnaval Assombrado. Olá, queridos assombrados, Ana, Matheus, crianças e crianças de 4 patas. Pode revelar meu nome, Ana? Não. Me chamo Fulana e vou contar um relato assombrado para vocês. A história aconteceu com meu amigo e com seu irmão. Não vou revelar nomes, então vou me referir a eles como meus amigos, casal 1 e casal 2. Era carnaval e meus amigos e os casais alugaram uma chácara na cidade de Amparo, São Paulo. Para quem quiser saber, Amparo foi uma grande fazenda nos anos de 1800 e pouco.
Foi desmembrada essa fazenda até virar uma cidade. Hoje a cidade tem apenas algumas fazendas bem antigas e algumas chácaras que já foram antigas fazendas, inclusive com escravos. Enfim, voltando ao relato, meus amigos e os casais foram curtir os 4 dias de carnaval nessa chácara. Todos curtindo um bom heavy metal, churrasco e piscina, até que no 3º dia, o casal 1 anuncia seu noivado. Todos ficaram felizes, cumprimentaram o casal, mas o casal 2 se afastou da comemoração e começaram a discutir feio. E após a discussão, o rapaz vai em direção a umas árvores e a moça vai em direção ao riozinho que havia lá. De repente, os dois voltam para a festa desesperados, gritando, e o rapaz relata que viu corpos pendurados nas árvores. E a moça disse ter visto corpos boiando no riozinho. E a festa acabou na hora. Não tinha como nem chamar a polícia, pois o casal contou que os corpos tinham vestes antigas, ou seja, não eram de pessoas da nossa época. Todos resolveram entrar e dormir, até que as coisas ficaram mais feias ainda. Meus amigos são médiums e disseram que o que eles viram na parte de fora da casa era alguém completamente deformado. Como assim? Viram mais gente fora da casa? Meus amigos são médios e disseram que o que eles... Então eles viram alguma coisa também fora da casa, além dos corpos? Foram outros amigos ou o mesmo casal? Disseram que o que eles viram na parte de fora da casa era alguém completamente deformado. Barulhos de rosnado, batidas nas portas e janelas, gemidos e pedidos de ajuda. Eles ouviram tudo isso de madrugada? Foi terrível o que passaram aquela noite. Os pais dos meus amigos são médiuns também. O pai deles é pai de santo na Umbanda. Inclusive, foi ele quem me desenvolveu na Umbanda também. E meu amigo teve a ideia de chamá-lo até a chácara para ajudar a acalmar os espíritos que estavam ali atormentando todo mundo. Ele fez um trabalho naquele momento, rezou muito e as coisas se acalmaram e todos conseguiram dormir. No dia seguinte, todos acordaram cedo e foram embora. Moral da história: nossas energias podem vibrar tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, vibrem amor e nunca ódio. As energias atraem espíritos que vibram aquele tipo de energia, e o casal estava vibrando o ódio e a inveja. Um prato cheio para espíritos de baixa frequência, ainda mais no carnaval, né? Super beijo para todos vocês, amo o canal, amo vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Entendi. Então, no momento que um casal estava feliz da vida, anunciando o noivado, o outro ali estava... E aí foram brigar. E essa briga naquele local, que já devia ter algumas coisas, né? Atraiu já algumas coisas ruins que estavam ali. Perturbadas, sei lá. A energia atraiu. Mas o que eles viram no rio e na árvore, ao mesmo tempo, cada um num canto? É esse casal que é médium? Ou não? Era outro? Enfim, o que eles viram... Seriam fantasmas atormentando ou eles tiveram a visão, como que fala? Uma impressão. A visão de uma impressão. Algo que aconteceu num passado sangrento ali naquele local. E aí eles viram aquilo ou tinha alguma coisa querendo... O que será? Não foi nada legal, né? E depois toda a perturbação à noite. Então será que essa briga desse casal acabou baixando a energia do local todo ali? E aí o que tava lá... conseguiu atuar e lascou terror literalmente em todo mundo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal. Vamos a mais um relato. O maledito que me amarrou menor de idade. Hoje tá com o pessoal novo aqui, né? Os maleditos novos. Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana, sempre quis falar isso. Os nomes estão todos trocados. Bom, eu tenho 18 anos
E no fim de 2018, eu comecei a me envolver com um rapaz, que vou chamar aqui de Maledito. Na época, ele já era pai de um menino de 6 anos. Gente, quantos anos ele já... No auge dos meus 16 anos, eu acreditava que eu era... Ah, você tinha 16 nessa época. No auge dos meus 16 anos, eu acreditava que eu era madura demais para minha idade. Por isso, eu não via problema nenhum em me envolver com um cara mais velho. Mas hoje eu tenho um pensamento muito diferente. Eu sempre tive um desejo muito grande por ele, muito antes de começarmos a conversar. Nessa época, ele trabalhava no centro da cidade e eu fazia questão de passar pelo trabalho dele todas as vezes que ele estava por lá. Ficamos por bastante tempo, mas nunca tivemos nada sério. Até que ele começou a namorar uma outra pessoa. E nessa época nós paramos de nos falar por eu ter me magoado bastante. Algum tempo depois, no final de 2020, ele terminou e começou a se aproximar de mim, a se reaproximar de mim, sempre mostrando que não seria nada sério. Dessa vez ele começou a reagir a algumas coisas da minha prima. Como assim? Dando a entender que queria ficar com ela. E eu, que não sou boba, ou nem tanto, resolvi colocar um ponto final nessa situação, mesmo gostando muito dele. Conversei com ele e depois disso acabei excluindo ele de todas as minhas redes sociais. Temos muitos amigos em comum e eu decidi passar o ano novo com um deles, o Gabriel, que namora uma das minhas melhores amigas, a Letícia. Coloquei na mente da Letícia que eu não queria passar nem perto do Maledito naquela noite. E mesmo estando no mesmo lugar e os amigos querendo se encontrar, eu não o vi. O tempo passou, agora 2021, mas ele não saía da minha cabeça. Eu pensava sempre nas coisas boas, mesmo que fossem poucas. Eu sonhava com ele ou tinha sonhos perturbadores com entidades, mesmo nessa época nunca tendo frequentado um terreiro. Sonhei que eu encontrava um trabalho aqui em casa e eram algumas especiarias, e quando eu colocava água nelas, tudo na mesma hora apodrecia e queimava. Nessa hora, uma tia minha chegava em casa e me tirava daqui. O corredor de casa virava uma praia e lá eu incorporava uma pombagira que dizia estar cuidando de mim. Tive outro sonho no qual essa pombagira me empurrava na parede e falava que não era para eu pedir as coisas para Deus. Tudo que eu quisesse, ela iria me ajudar. Alguns dias depois do meu aniversário de 18 anos, ele voltou a me mandar mensagem. Mas dessa vez, alguma coisa na minha mente tinha mudado. Agora não existia um problema... Alguns dias depois do meu aniversário de 18 anos, ele voltou a me mandar mensagem. Mas dessa vez, alguma coisa na minha mente tinha mudado. Agora, parece que não existia nenhum problema em ficarmos juntos. Eu já era maior de idade, meu pai não veria a situação de uma maneira tão dura. Voltei a respondê-lo, mas sempre com um pouco de receio. E um dia, pela madrugada, eu tinha acabado de chegar em casa e ele não saía da minha cabeça. Toda hora me vinha uma vontade inexplicável de vê-lo, de ver se ele estava online, e eu acabei chamando ele. Preciso deixar claro que ele nunca foi uma pessoa de fazer esforços. A casa dele fica mais ou menos 1 hora da minha, andando. E nesse dia, ele veio até aqui. Já era mais ou menos 3 horas... 3 da manhã? Pela madrugada. Já era mais ou menos 3 horas da manhã quando ele chegou. E nesse dia foi diferente. Eu contei sobre os meus sonhos, pois ele era uma das pessoas que eu mais conversava sobre espiritualidade, por frequentar terreiros também há muito tempo e ser filho de pai de santo. E assim que eu contei os meus sonhos, ele falou que eu estava louca, que eu queria pôr a espiritualidade onde não tinha e que o sonho era um surto. Passamos a madrugada juntos, vimos o nascer do sol e logo de manhã ele me trouxe em casa porque eu iria trabalhar. Então você foi na casa dele? Peraí.
Mas peraí, ele foi até sua casa ou... Não entendi. A casa dele fica mais ou menos 1 hora da minha andando e nesse dia ele veio até aqui. Até a sua casa, então. Ele chegou 3 horas, contou sobre isso, tal, assim que eu contei meu sonho, né? Passamos a madrugada juntos. E logo de manhã ele me trouxe em casa? Eu não entendi. Porque eu iria trabalhar, mas eu ainda achava que tinha alguma coisa estranha no jeito que ele estava me tratando. A Letícia vai em um terreiro de Umbanda, na cidade dela, que fica aproximadamente a 2 horas da minha casa, de ônibus. E eu sempre tentava ir também, mas nunca dava certo. Comecei a contar para ela sobre os meus sonhos. E a gente achava que era a minha pombagira querendo vir por me esperar no terreiro e eu nunca aparecer. Alguns dias depois, ele estava perto da minha casa e falou que iria passar aqui para me ver. Ele veio, me trouxe uma cerveja e me disse: será que agora não tem mais problema eu ficar com a sua prima? Conversou mais uns 5 minutos e foi embora. Nessa mesma semana, a mãe da Letícia me mandou uma mensagem falando assim: fulana, você não acha que esse menino fez uma amarração para você? E aí tudo começou a fazer mais sentido na minha mente. Ele fazer perguntas sobre os erros dele para ver se agora eu já perdoaria, se manter, ele estava se mantendo mais próximo a mim para ver se estava funcionando. Falava para eu não pesquisar mais sobre os meus sonhos. Marquei dia ao terreiro. Dessa vez eu perdi 3 ônibus, mas mesmo assim eu fui. Cheguei atrasada e meu número foi o último e toda hora acontecia alguma coisa. Eu queria ir ao banheiro, eu tinha vontade de chorar, eu senti um peso nas minhas costas, mas continuei lá, firme com a Letícia. Quando chegou a minha vez, na hora que a baiana pegou na minha mão, ela disse: tem uma energia muito forte de candomblé aqui. E nisso eu já gelei, pois era a religião dele. Nesse dia, a Maria Baiana tirou um egum de mim, mas por ser quaresma, marcamos para terminar no outro dia. No dia seguinte, eu tomei um banho de descarrego com pinga e foram tirados mais 4 eguns de mim. Maria me contou que ele nem gostava de mim, mas fez esse trabalho para me afastar de todo mundo e eu voltar rastejando até ele. Alguns dias se passaram, mas eu gosto de certeza. Eu queria provar para mim que era ele mesmo e acabei saindo com ele de novo. Ele negava, era cínico, dava risada, falava que nunca seria capaz de fazer isso. Mais uma vez eu fui ao terreiro e tive minha comprovação. O baiano fez eu prometer que nunca mais iria ver esse rapaz, nem falar com ele. Então bloqueei o maledito onde a gente mais conversava e ele na hora me mandou mensagem em outro perfil. Olha, Ana, eu cometi a minha maior burrice de falar para ele que eu sabia de tudo que ele tinha feito, mas estou seguindo firme. Espero que ele um dia possa compreender a dimensão do que ele fez. Um trabalho para uma menina que era ainda menor de idade, começando a vida agora e que, além de tudo, sempre foi apaixonada por ele. O maior problema dele foi o orgulho. Tem um orgulho tão grande que não consegue pedir desculpas. Ele prefere prender alguém a ele do que pedir perdão. Esse foi o meu relato, espero que não tenha ficado muito longo. Ainda tenho alguns sonhos com ele, mas acho que essa é a parte do meu amor, que ainda sente falta, mas tenho certeza que vai passar também. Mas ainda tem amor? Será que é amor mesmo ou ainda é amarração? Porque, gente, o cara não, né? Ainda gosta. Não é um resquício de amarração ainda? Porque, gente do céu, olha, eu já tô querendo lapar, tomar no... Ai, bom. Quase até babei a água aqui. Olha lá. Cuidado para não ficar se prendendo a relação tóxica, né? Você está vendo que o
Olha o que o baiano pediu. Ele pediu pra você prometer pra não chegar mais perto dele. Esquece esse sonho, conhece outra pessoa, rola a vida, mas olha lá, hein? Bom, vamos lá. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.